Fala aí, galera, quem fala aqui é o professor Glazer e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje vamos conversar um pouco sobre plano inclinado. Nós vimos aí as leis de Newton, vimos aí algumas aplicações, né? Hoje nós vamos trabalhar plano inclinado, certo? Então, nesta imagem vocês podem observar aí que tem um cidadão tentando galgar, né, determinado plano inclinado com esta pedra, certo? Mas que aspectos físicos eu consigo observar nesta imagem particularmente? Então, eu estou observando fisicamente que o cidadão está aplicando uma força na pedra, uma força motriz, certo? Mas esta pedra ela está apoiada na superfície de um plano inclinado. Então, se ela está apoiada na superfície, vocês vão observar que esta pedra, né, tem algumas forças atuando sobre ela. Além da força motriz que é aplicada, temos também a força perpendicular ao plano, que é a força chamada de força normal, ok. E também outra força que está atuando nesta pedra é a força peso, que é a força que é uma força na verdade reta, que é uma força vertical, certo? Que está nessa direção aqui, cadê a setinha? Que vocês estão observando, certo? A força gravitacional que tende a puxar o corpo para o centro da Terra. Então nós temos a força normal, que é uma força perpendicular ao corpo, e a força peso, que é a força que tende a puxar o corpo para o centro da Terra. Vocês observam, né, que essas forças elas estão em direções diferentes. Tá bom? Então, essa primeira tela, essa primeira lâmina, nós conseguimos observar isto fisicamente. Então, plano inclinado. O que eu posso ver em plano inclinado? O que é um plano inclinado? Plano inclinado é um tipo de superfície plana, elevada e inclinada. Quando o plano está inclinado, vocês vão observar que nós vamos trabalhar aí com uma certa angulação. Ok. Exemplos. Então, aqui nós vemos esse exemplo. A menina vem pousar. Pua, caiu. Ok. Ela cai aí, certo? É um GIF aí que vocês estão observando dessa moça que cai na escada, certo? Tem um plano inclinado, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Aqui também nós vamos ver esse outro cidadão foi descer na escada, caiu, levantou, saiu de boa, bonito. Ok. Então, o primeiro ponto é o seguinte, analisando essas imagens, conversar um pouquinho sobre essas imagens. Por que essas pessoas caem? Primeiro, porque são desatentas. Ok. São desatentas, aí perderam o desequilíbrio e caíram. Mas se elas caíram, certo? Eu posso observar que elas adquiriram uma aceleração para ter caído, certo? Ou seja, a velocidade dessas pessoas variaram de modo que elas perderam o equilíbrio e vieram a cair, certo? Existe atrito, gente, nessa situação aí existe sim um determinado atrito entre essas pessoas, né? O atrito faz com que elas desçam a escada, ok, mas se tiver determinado controle. Como elas perderam o equilíbrio, elas caíram. Existem forças atuantes no corpo? Sim. Nós observamos na imagem anterior que se em um plano inclinado nós temos basicamente duas forças, né, que é a força normal e a força peso. Mas além dessa força, pode aparecer outras forças, como por exemplo a força de atrito, que nós vamos ver em uma outra aula, certo? Então, plano inclinado sem atrito, como disse a vocês, sem atrito nesta primeira situação, mas também tem um plano inclinado com atrito. Então, aqui nós estamos vendo uma imagem, certo, de um bloco apoiado em um plano inclinado. Nessa situação aqui não temos o atrito. Então, no plano inclinado nós temos duas forças. Quais são elas? A normal, com a força
perpendicular ao plano. Vocês estão vendo aqui, ó, o plano. Essa força normal é a força perpendicular ao plano. E a força peso, que é a força reta e vertical para baixo, que é a força que tende a puxar os objetos para o centro da Terra. Ok. Queria que vocês observassem este ponto. Eu queria que vocês também se atentassem à seguinte situação, gente. Esse bloco, nessa situação aqui, vocês observam que antes, né, o bloco ele estava na horizontal. Então, essas duas forças, a normal e a peso, elas se equivaliam. Ok, mas agora esse bloco ele não está mais na horizontal. Certo? Então, essas duas forças aí você não pode mais considerar a força normal igual a força peso. Por quê, professor? Porque elas estão em direções diferentes, certo? Não estão mais na mesma direção como no plano horizontal. Então, aqui vocês vão observar o seguinte, ó, que essa força peso aqui, para nossa situação de cálculo, nós vamos ter que decompor ela em duas outras forças, certo? Que eu vou mostrar para vocês, que é essa PT. E o que é o PT? PT, Partido Trabalhista, é o partido do Lula? Não. PT aqui, certo? É a nossa componente tangencial do peso, porque a força peso ela vai ser decomposta em duas outras forças para que eu possa calcular a aceleração, para que eu possa calcular a força de atrito, né, nos nossos casos, eu tenho que decompor essa força em duas outras forças. Qual força eu estou decompondo, professor? Estou decompondo a força peso. Então, a força peso ela vai ser decomposta na PT, que é a componente tangencial do peso, e a nossa PN, que é a componente a nossa força, né, com a componente normal do peso. Ok, componente normal do peso, é legal isso aí, tranquilo. Então, atenção, atenção. E PT? O que é esse PT? O que significa isso? O que significa a PN? Primeiro, vocês observam o seguinte, ó, que essa PN e a normal, que é a componente normal do peso, junto com a força normal, elas vão se igualar. Por que elas vão se igualar, professor? Estão na mesma, olhe, na mesma direção. Então, se eu sumo com essas duas outras forças aqui, com a PT e com a força P, vocês vão observar o quê? Se essas forças aqui forem iguais, essa PN e essa N, que é a normal, for igual à força a componente normal do peso, então o bloco estará em equilíbrio. Se alguma dessas duas forças for maior do que a outra, ou o bloco vai flutuar, se a normal for maior do que a PN, ou o bloco vai afundar o plano se a PN for maior do que a normal. Ou seja, para o bloco estar descendo esse plano inclinado, a consequência é que essas duas forças, tanto a normal quanto a componente normal do peso, elas devem ser iguais. Ah, professor, entendi. Aí eu tenho que, caso eu queira calcular alguma coisa que necessite da força normal, vou ter que decompor a força para usar aqui o meu PN, que é a componente normal do peso. Exatamente, cara, é isso aí. Tranquilo. Então, atenção. PT, o que é o PT? O PT não é o partido do Lula, mas é o peso vezes o seno do ângulo θ, certo? Trigonometria. Então, PT é peso vezes o seno do ângulo θ, aqui eu tenho um ângulo θ, está inclinado, claro. E PN é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. Vocês têm que lembrar, gente, decompor as forças e lembrar quando PT é peso vezes o seno. PN, peso vezes o cosseno. Então, a força normal ela é perpendicular ao plano, já passei para vocês. A força peso é a força vertical para baixo, já passei para vocês. A força peso ela é decomposta em duas forças, que é a componente normal do peso, certo? Que é a Fn, já passei para vocês, que a Fn vai ser igual a força peso, ok?
e a componente tangencial, que é a PT, certo? Que é o peso vezes o seno do ângulo θ. Ok, professor, estou entendendo, madeirada. Agora vamos aqui utilizando a segunda lei de Newton. Para que eu vou utilizar a segunda lei de Newton? Gente, vamos lá. Eu quero calcular a aceleração desse bloco. Eu vou colocar um bloco em um determinado ponto e ele vai descer. Ele vai descer. E se ele desce, se o bloco entra em movimento, ele vai ter uma variação de velocidade. Tem variação de velocidade, ele vai ter uma aceleração. E para calcular a aceleração, eu vou ter que utilizar a segunda lei de Newton. Então, me diga uma coisa aqui. Vamos analisar essa equação, tá certo? O bloco ele vai acelerar nesse sentido aqui? Não. Nessa direção, não. Nessa direção também não. A aceleração tende a ser apenas nessa direção aqui, certo? Então, gente, vocês vão observar o seguinte, ó, que a minha força resultante vai ser o meu PT. E o que é o PT? O PT é o peso vezes o seno do ângulo θ, certo? O PT é igual a peso vezes o seno do ângulo θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Apenas troquei a força resultante por peso vezes o seno do ângulo θ. Professor, e o que é a força peso? Vocês lembram que a força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo θ, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu tenho aqui nessa equação uma multiplicação, se as massas estão multiplicando, então eu posso cortar essas duas massas que vocês estão observando. Corto essa massa, corto essa massa. E eu vou entender o seguinte, que a aceleração do bloco, no caso aí que não tem um atrito, ela não depende da massa. Certo? A aceleração do bloco ela não depende das massas. A aceleração do bloco depende apenas da gravidade, do ângulo, no caso aqui o meu seno do meu ângulo. Essa é a dependência da aceleração. Professor, então caso eu queira calcular a aceleração, eu só vou utilizar essa fórmula aqui, g vezes o seno do ângulo θ, que é igual à aceleração. Justamente, gente, eu quero calcular a aceleração. O que eu vou pegar? A gravidade multiplicar pelo seno do ângulo, em evidência, no caso que eu estou trabalhando, que vai ser igual à aceleração. Gostaria que vocês, antes de terminar aqui nossa aula, e para um exemplo, vamos ver aqui só uma simulação rápida, gente, aqui. Vamos lá, meu simulador. Ó, eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui, ok, da plataforma FET, isso. Vamos lá, filho, ok. Aqui eu tenho essa caixa, vamos para a caixa, isso. Tem uma caixa. Ó, gente, essa caixa aqui, eu vou mudar ela de posição, só para vocês entenderem. Se eu coloco ela aqui, ó, nessa caixa, essa plataforma é uma plataforma de gelo sem atrito. Quando eu libero a caixa, quando eu solto ela, vocês observem o seguinte, que aqui, ó, apareceram duas forças. E observe que essas forças que apareceram, deixa eu colocar aqui madeira que tem atrito, essas forças que apareceram, elas estão em sentidos diferentes. Se eu observar aqui, ó, que eu tenho a força normal e a força peso, certo? Elas estão na mesma direção, sentidos contrários. Essas forças se igualam, né? Porém, quando eu coloco essa caixa aqui no plano inclinado, vocês observem que a força normal ela tende a ser perpendicular ao plano. Observaram? E a força peso vertical para baixo. Vocês observam que apareceram essas duas forças. A terceira força que apareceu foi a força de atrito, porque existe o atrito entre a caixa e a superfície. Ok? Então eu quero que vocês observem o seguinte, gente. Ó. Essa caixa, quando você tem qualquer corpo no plano inclinado, esse corpo estará sujeito a algumas forças, certo? Quais forças são essas? A normal, que é perpendicular ao plano, e a força peso vertical para baixo, e a força de atrito, que é uma força contrária ao movimento. Quando eu solto aqui, vocês observam que a caixa ela entra em movimento. Então, aqui surge uma aceleração, que é o que nós vamos calcular, né, a partir de
Agora vamos para o nosso exemplo. Vamos lá, o exemplo diz: um corpo da figura abaixo tem massa m e atrito entre ele e o plano é desprezível. Determine o módulo da aceleração com que o bloco desce o plano. Gente, eu tenho aqui esse bloco, certo? Ele vai escorregar por esse plano. Primeiro ponto, você sabe que tem duas forças atuando sobre ele, que é a normal e a força peso. Eu posso decompor a força peso em duas componentes, a componente tangencial e a componente normal do peso. Porém, gente, para ficar fácil de calcular isso aí, vocês lembram que aplicando a segunda lei de Newton, eu vou observar que a aceleração do bloco está neste sentido e que a força resultante aí nessa situação é a PT. Quando eu vou formular o meu cálculo, eu vou observar que eu vou retirar as massas, que a aceleração do bloco não depende da massa, depende apenas da gravidade, do seno do ângulo θ, que já está aqui, e da aceleração. Então, reformulando isso aqui, gente, eu vou ter o seguinte, ó, que a aceleração do bloco vai ser igual a 10. O que é 10, professor? A aceleração da gravidade, nessa situação, vezes 0,8, que é 0,8, que é o seno desse ângulo aí que está sendo trabalhado. Multiplicando 10 vezes 0,8, quando eu multiplico qualquer número por 10, eu vou deslocar a minha vírgula a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Se eu tenho um zero aqui, eu vou deslocar a minha vírgula aqui uma casa decimal para minha, no caso aqui a minha direita, né? Então vai ficar 8 metros por segundo ao quadrado. Entenderam? Então, para calcular a aceleração do bloco é muito fácil. Você simplesmente vai pegar o seno do ângulo, certo? Porque PT é seno vezes seno do ângulo θ vezes o peso, não é isso? Então, o peso, eu observei aqui que na minha formulação eu posso cortar a massa, eu vou utilizar apenas a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo θ, que é igual a minha aceleração, ok? Então a aceleração é 8 metros por segundo, a questão está resolvida. Essa daqui, um corpo está sobre um plano inclinado, sem atrito. Quantas forças atuam sobre esse corpo? Identifique. Então tem um corpo e um plano inclinado sem atrito. Não tem atrito. Quantas forças atuam sobre ele? Quem respondeu? Duas. Muito bem. Duas forças. Simples. Quais são essas forças? Gente, a normal, que é perpendicular ao plano, e a força peso, que é uma força reta vertical para baixo. Obrigado, gente. A aula é essa. Sucesso, foco.